Você já ouviu falar do Suriname? Sabe onde ele fica? Sabe dizer quantos habitantes tem o país? Provavelmente sua resposta foi um grande não. Mas não se preocupe, você não está sozinho. Afinal, o Suriname é um dos países mais desconhecidos da América do Sul. Quando pensamos na região, o que vem à mente são as vinícolas do Chile, a vibrante Buenos Aires na Argentina, as ruínas de Machu Picchu no Peru, ou até mesmo as famosas compras no Paraguai. Venezuela e Colômbia também estão sempre em evidência, aparecendo nos noticiários por questões políticas. Enquanto isso, o Suriname parece quase esquecido no mapa. Só que esse pequeno país guarda histórias fascinantes e curiosidades surpreendentes, como um sapo que brilha no escuro e o fato inusitado de ter elegido um ditador como presidente. E apesar de sua grande extensão territorial, o Suriname é um dos países menos populosos do mundo. Quer saber mais detalhes? Então fica com a gente. Hoje, o Belo Mundo vai te levar para conhecer o país com uma das menores densidades populacionais do planeta e te mostrar uma realidade que pode ser um pouco sombria. Número 1. Localização e dados geográficos. O Suriname é um daqueles lugares que poucos conhecem, mas que guarda um tesouro de paisagens impressionantes. Espremido entre o Brasil, a Guiana e a Guiana Francesa, esse pequeno país da América do Sul é um verdadeiro paraíso para quem busca natureza intocada e aventura. Com cerca de 90% de seu território coberto por uma densa e vibrante floresta tropical, o Suriname é uma joia verde cravada na Amazônia. E as surpresas não param por aí. Além das florestas exuberantes, o país abriga áreas alagadas, savanas misteriosas e montanhas que se erguem no horizonte. Cada canto do Suriname é um convite para a exploração, com trilhas que levam a cenários tão diversificados quanto encantadores. A biodiversidade é um show à parte. São milhares de espécies de plantas e animais raros, muitos deles encontrados apenas aqui. Embora ainda esteja fora do radar dos viajantes, o Suriname é um verdadeiro diamante bruto, onde beleza natural e uma mistura cultural fascinante se encontram em perfeita harmonia. Um destino que desperta a curiosidade e convida a desvendar cada um de seus mistérios. Número 2. Um dos países menos povoados do planeta. Além de ser dominado por florestas, outra coisa que chama a atenção nesse país é o fato dele ser um dos locais menos povoados do mundo, com apenas cerca de 600 mil habitantes, em um território de aproximadamente 163 mil quilômetros quadrados. Para colocar em perspectiva, isso equivale a menos de 4 pessoas por quilômetro quadrado. Para você ter uma ideia, Londres, sozinha, abriga cerca de 9 milhões de pessoas em uma área 100 vezes menor. Isso faz do Suriname um lugar onde a natureza domina a paisagem, deixando as cidades e vilarejos espalhados por vastas áreas praticamente inexploradas. Número 3. História. Agora que já conhecemos um pouco da geografia do Suriname, vamos entender como esse país se formou ao longo dos séculos. Antes da chegada dos europeus, o território era habitado por povos indígenas como os Arawak e os Caribe, que viviam em harmonia com a floresta. Mas tudo mudou no século XVII, quando os holandeses chegaram e transformaram a região em um importante centro agrícola, explorando plantações de açúcar e café com o trabalho forçado de milhares de escravos africanos. Com o fim da escravidão, uma nova onda de imigração trouxe trabalhadores da Índia e da Indonésia para substituir a mão de obra escravizada. Eles vieram para trabalhar nas plantações, mas acabaram moldando a diversidade cultural do Suriname. Essa mistura de culturas, religiões e tradições criou uma identidade única que pode ser sentida em cada esquina do país. A independência chegou em 1975, mas não trouxe a paz esperada. O Suriname enfrentou uma série de golpes de Estado e um longo período de ditadura militar, marcado por repressão e violência. Foi um tempo sombrio
que deixou cicatrizes profundas na população. Mas o país não se deixou abater. Superando as dificuldades, o Suriname se reinventou e hoje se destaca como uma nação multicultural e resiliente, onde a diversidade é celebrada e faz parte da identidade do povo surinamê. Número 4. Diversidade étnica. Quando falamos do Suriname, a palavra diversidade ganha um novo significado. Para se ter uma ideia, o lema do país é várias culturas, um só país. E não é para menos. O Suriname é como um caldeirão cultural, onde diferentes etnias e tradições se misturam e convivem em harmonia. Por lá, você encontra descendentes de indianos, conhecidos como hindustanes, que foram trazidos para trabalhar nas plantações. Também há os javaneses, que vieram da Indonésia, e os crioulos, descendentes de africanos escravizados e europeus. E não para por aí. A comunidade chinesa, os povos indígenas e até europeus também fazem parte desse mosaico cultural. É como se cada canto do mundo tivesse deixado sua marca por ali. Essa mistura é visível em todos os aspectos do país. Na música vibrante, na culinária cheia de sabores exóticos e nas festas que celebram as mais diversas tradições. O mais interessante é que cada grupo preserva sua herança cultural, criando uma identidade única e multifacetada que faz do Suriname um lugar verdadeiramente especial e diferente de qualquer outro na América do Sul. E essa diversidade toda, é claro, se reflete também nos idiomas falados por lá. Número 5. Diversidade linguística. Como já mencionamos, o Suriname foi colônia holandesa por muitos anos, e por isso, o idioma oficial do país é o holandês, falado por cerca de 60% da população. No entanto, com tantas nacionalidades e culturas convivendo, a diversidade linguística por lá é impressionante. Além do holandês, usado em escolas e documentos oficiais, outras línguas também são muito comuns no dia a dia. A mais falada é o Seranam-Tongo, uma língua crioula que funciona como língua franca. Em outras palavras, é o idioma que todos usam para se comunicar independentemente de suas origens. E a diversidade não para por aí. No Suriname, você também vai ouvir javanês, Sarnami Hindi, falado pelos descendentes de indianos, espanhol, português, chinês e várias línguas indígenas. É uma mistura linguística de tirar o fôlego com idiomas de todos os cantos do mundo, Ásia, África, Europa e Américas, coexistindo em um único país. Número 6. Diversidade ecológica. Mas a diversidade do Suriname vai muito além das culturas e etnias. Com quase 90% de seu território coberto por florestas tropicais, o país é um verdadeiro paraíso para a vida selvagem. Lá, você encontra animais como papagaios, macacos, veados, antas, tartarugas, golfinhos e até pumas. O que realmente chama a atenção são as espécies raras que só existem por lá. Em uma expedição realizada em 2006, a ONG Conservation International descobriu 27 novas espécies, incluindo um curioso sapo púrpura fluorescente, que à noite parece brilhar como se tivesse uma luz própria. Além disso, o país abriga a águia-arpia, uma das maiores aves de rapina do mundo, e o pequeno morcego nectarívoro, essencial para a polinização das flores locais. E se isso não bastasse, há também o peixe-gato elétrico, que gera descargas para se proteger, e a rã dardo venenosa, conhecida por sua pele azul e toxinas potentes. E sim, além da rã púrpura fluorescente, aqui você ainda encontra uma azul. Sua cor azul brilhante serve como alerta para predadores. As glândulas de veneno localizadas na pele são o seu mecanismo de defesa, que paralisa o predador. O curioso é que a toxina não é produzida pelo anfíbio, mas sequestrada de diferentes espécies de formigas, das quais se alimenta. Número 7. Direção do lado esquerdo da via. Seguindo com nossa lista de curiosidades, aqui vai uma interessante.
Você sabia que a direção do lado esquerdo da via? Embora a grande maioria do mundo dirige no lado direito da estrada, conhecida como o Sistema Universal de Direção, cerca de 70 países e regiões usam o lado esquerdo e o Suriname é um deles. Mas por que isso acontece? A explicação está nas raízes coloniais do país. O Suriname foi colonizado inicialmente pelos britânicos, que deixaram essa tradição de dirigir na mão inglesa. Mesmo após se tornar uma colônia holandesa, o país manteve essa prática. Número 8. Sistema eleitoral diferente. Outro fato curioso sobre o Suriname é o seu sistema eleitoral, que é bem diferente do que estamos acostumados. De acordo com a Constituição estabelecida em 1987, os 51 membros da Assembleia Nacional são eleitos por voto popular. Até aí, tudo bem. Mas aqui vem a parte interessante. São esses parlamentares que têm a tarefa de escolher o presidente do país. Para um candidato ser eleito presidente, ele precisa conquistar 2/3 dos votos dos membros da Assembleia. Se ninguém atinge essa maioria, a decisão vai para a Assembleia Popular, que inclui também representantes regionais. E se mesmo assim nenhum candidato alcançar a maioria necessária, a situação complica e o país pode ficar temporariamente sem um chefe de Estado. Esse cenário já aconteceu em 1991, quando um impasse entre os representantes deixou o Suriname sem presidente por algum tempo. Um sistema bem peculiar e que pode gerar situações inesperadas. Número 9. Elegeram democraticamente um ditador. Se você achou o sistema eleitoral do Suriname confuso, prepare-se para essa. O país elegeu democraticamente um ex-ditador como presidente. Parece inacreditável, mas Desi Bouterse esteve no comando do Suriname de 2010 até 2020. Bouterse chegou ao poder pela primeira vez em 1980, liderando um golpe militar que ficou conhecido como o Golpe dos Sargentos. Junto com outros 14 sargentos, ele derrubou o governo de Henk Ahon e instaurou uma ditadura militar que durou mais de uma década. O objetivo declarado? Combater a corrupção e o desemprego, que na época atingia 18% da população ativa. Mas, na prática, o país viveu anos de repressão e autoritarismo. O episódio mais sombrio desse período ocorreu em dezembro de 1982, os assassinatos de dezembro. 15 opositores do regime foram levados ao Forte Zelândia, onde foram torturados e executados, deixando um trauma profundo na sociedade surinamesa. Após pressão internacional, Bouterse deixou o poder em 1987. No entanto, ele não ficou longe por muito tempo. Em 1990, retornou ao comando após um segundo golpe, dessa vez sem derramamento de sangue. Mas o capítulo mais surpreendente ainda estava por vir. Em 2010, Desi Bouterse foi eleito democraticamente como presidente do Suriname, mesmo sendo alvo de um mandado de prisão internacional por tráfico de drogas emitido pela Holanda. Uma reviravolta histórica que até hoje deixa o mundo perplexo. Comparando com o Brasil, seria mais ou menos se tivéssemos um presidente como o Maluf, que até hoje tem um mandato de prisão nos Estados Unidos. E você aí achando que mensalão é o que há de pior? Número 10. Lançamento de foguetes. Saindo um pouco da esfera política, vamos falar de algo que você provavelmente não sabia sobre o Suriname. Esse pequeno país sul-americano já foi palco de lançamentos de foguetes. Quando pensamos em missões espaciais, é normal lembrar de grandes potências como Rússia, com suas bases famosas, ou os Estados Unidos, com a NASA e a SpaceX de Elon Musk. Mas, em 1965, o Suriname também entrou para esse seleto grupo. Naquele ano, a Organização Espacial Holandesa, em parceria com os americanos, realizou o lançamento de 4 foguetes Nike Apache diretamente do território surinamês. E por que escolheram o Suriname?
A localização estratégica próxima ao Equador é ideal para lançamentos, pois facilita a colocação de satélites em órbita. O local usado como base improvisada ficava no distrito de Coroni, a cerca de 3 horas da capital, Paramaribo. A plataforma de lançamento era simples, medindo apenas 20 por 20 metros, mas foi o suficiente para colocar o Suriname no mapa dos locais de lançamento de foguetes. Surpreendente, não? Número 11. Paramaribo. Já que mencionamos a capital, vale a pena explorar mais sobre Paramaribo, uma cidade que é um verdadeiro museu a céu aberto. Com uma arquitetura que mistura influências coloniais holandesas e caribenhas, suas ruas são adornadas por prédios coloridos e casarões históricos, conferindo ao lugar um charme único e inconfundível. Toda essa riqueza cultural e histórica não passou despercebida. O Centro Histórico de Paramaribo foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, graças à preservação de sua arquitetura singular e à fusão de diferentes culturas. Mas o que realmente impressiona em Paramaribo é um símbolo de convivência pacífica que fica bem no coração da cidade. A principal mesquita do país está localizada literalmente ao lado da principal sinagoga. Isso mesmo, judeus e muçulmanos dividindo o mesmo espaço, lado a lado, em uma demonstração de respeito e harmonia que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo. Número 12. Religiões predominantes. E falando em tolerância, vamos explorar um pouco mais sobre as religiões no Suriname. Lembra que no início do vídeo mencionamos o lema do país: várias culturas, um só país? Pois é, essa frase reflete perfeitamente a convivência harmoniosa das diversas crenças por lá. No Suriname, você encontra hindus, cristãos católicos e protestantes, muçulmanos e judeus, todos convivendo lado a lado, sem grandes conflitos ou discriminação religiosa. É fascinante ver a quantidade de igrejas, mesquitas, templos e sinagogas espalhadas pelas cidades, construídos pela própria comunidade, que vive em um ambiente de respeito mútuo. Pergunte a qualquer muçulmano sobre como é viver no Suriname, e ele provavelmente dirá que se sente seguro e respeitado mesmo em um país predominantemente não muçulmano. Sem serem molestados por políticos, polícia ou cidadãos preconceituosos, todos praticam sua fé livremente, algo raro de se ver, especialmente no cenário mundial atual. Número 13. Um país sem exército. O Suriname é um dos poucos países do mundo que não possui exército. Desde 1989, após um período turbulento de golpes e regimes militares, o país decidiu abolir suas forças armadas. Essa medida foi vista como uma forma de evitar que o poder militar interferisse na política e para promover a paz interna. Hoje, a segurança do Suriname é garantida por forças policiais e por acordos com países vizinhos, especialmente o Brasil e a Guiana, que se comprometeram a apoiar o país em caso de ameaças externas. Além disso, o Suriname participa de organizações regionais que promovem a cooperação e a segurança. Uma dessas organizações é a União de Nações Sul-Americanas, conhecida pelas siglas UNASUL, que busca a integração entre os países da América do Sul e promove a cooperação política, econômica e social. Outra organização importante é a CARICOM, composta por países do Caribe, que se dedica a promover o desenvolvimento econômico e social da região, além de coordenar políticas de segurança e defesa entre os Estados-membros, garantindo apoio mútuo em momentos de necessidade. Mas não ter um exército não é exclusividade do Suriname. Outros países pequenos adotam estratégias semelhantes, contando com nações maiores para garantir sua proteção, como é o caso de Nauru. E, falando nisso, temos um vídeo aqui no canal sobre Nauru, uma ilha desconhecida e fechada para o mundo, que se transformou em um verdadeiro campo de concentração para refugiados, tudo financiado por uma grande potência global. Vale a pena conferir. Número 14. Uma única sala de cinema no país inteiro.
E para finalizar nosso passeio pelas curiosidades deste país pouco conhecido, vamos falar sobre cinema. Mas não exatamente sobre as produções cinematográficas. Na verdade, o assunto aqui é o número de salas de cinema. Em muitos lugares do mundo, estamos acostumados a ver grandes filas e ingressos esgotados nos lançamentos dos filmes mais esperados do ano. Só que no Suriname, essa não é a realidade, e por um motivo até curioso. Com uma população de mais de 500 mil de habitantes, o Suriname conta com apenas uma sala de cinema. Isso mesmo, um único cinema para o país inteiro, localizado na capital, Paramaribo. E como você pode imaginar, a programação é bem limitada, com poucos filmes sendo exibidos por semana. Por isso, muitos moradores preferem assistir a filmes em casa ou em eventos comunitários, onde a sétima arte se adapta à realidade local de uma maneira bem diferente do que estamos acostumados. Curioso, não? E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo Suriname. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse país repleto de curiosidades e contrastes únicos. Agora, conta pra gente nos comentários. Qual curiosidade mais te surpreendeu? Se você gosta de explorar lugares diferentes e descobrir culturas fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossas próximas aventuras por esse nosso belo mundo. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.